Oi, profs! No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês como fazer uma boa proposta de escrita para os seus alunos. Nós já falamos sobre alfabetizar letrando, já falamos que os alunos podem produzir textos mesmo antes de terem um completo domínio do sistema de escrita. Você pode ser o escriba, mas para isso, para eles serem produtores de texto, para eles serem autores, eles precisam estar motivados e precisam estar por dentro desse gênero que eles vão produzir. Então, é sobre isso que eu vou falar, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, porque isso é importante para nós. Bem, vamos pegar o gênero. A escolha do gênero é muito importante. Durante o ano letivo, você pode trabalhar diversos gêneros diferentes, mas o importante é que você sempre faça a proposta de forma motivadora e é importante que você apresente esse gênero aos estudantes. Vocês sabem que todo gênero, ele é uma prática social de uso da língua e ele tem uma estrutura que é relativamente estável. Isso está lá na teoria, né? Mas na prática, o que isso significa? Então, eu vou dar uma ideia aqui bem básica. Vamos supor que vocês queiram que seus alunos produzam uma narrativa. Então, você vai trabalhar uma história com eles, você vai trabalhar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Toda narrativa tem os seus elementos. E os contos, as fábulas, por ser narrativa, gêneros do narrar, tem que ter o quê? Uma situação inicial e uma ruptura. Eu sempre digo que se Chapeuzinho Vermelho tivesse pegado aquela cestinha de doces e sido obediente e levado diretamente à casa da vovó, sem se desviar do caminho principal, sem falar com estranhos, não haveria história. Não haveria histórias, porque as histórias precisam de uma ruptura, precisam de um conflito aconteça para que haja história. E esse conflito vai precisar ser solucionado de alguma forma. Se Chapeuzinho tivesse sido boazinha, não haveria história. Mas o que aconteceu com o Chapeuzinho? A mamãe falou, vai pela estrada, não fala com estranhos. Chapeuzinho desobedeceu. Falou com estranhos, cortou o caminho, né? Foi pela floresta, encontrou o lobo, e aí deu no que deu, né? Quando você apresenta ao seu aluno essa narrativa, então você vai contar muitas histórias para eles, ou então você vai contar uma determinada história e vai ser Chapeuzinho. Você vai propor o quê? Um reconto. Esse reconto pode ser oral, a princípio, e ele também pode ser escrito. Se os alunos não tiverem domínio do sistema de escrita, você o escriba. Se você está lidando com alunos do segundo ou do terceiro ano, eles podem escrever essa história, recontar com as suas próprias palavras, mas você precisa guiá-los nessa jornada de escrita. Então, precisa planejar. O que tem que ter nessa história? Você vai recontar Chapeuzinho Vermelho de um outro ângulo, então. Vamos imaginar que ele vai contar com a versão do lobo. Existem já muitas histórias assim, né? Vocês podem até explorar. Antes do momento de escrita, vocês podem mostrar diversas versões para as crianças, para que quando chegar o dia da produção, eles já tenham um repertório. Você vai repertoriar este aluno. Essa palavra é importante, repertoriar. Pensem comigo, meus alunos vão produzir essa história. Isso pode ser numa aula só? Não, não pode. Aqui nós estamos falando de uma sequência de aulas que vai culminar com a produção escrita, certo? E eu estou explorando esse gênero, a característica do gênero. Tem que ter uma situação inicial, tem que ter uma ruptura, tem que ter um conflito e a resolução desse conflito. Então, vamos lá. Então, os alunos, quando for chegar o momento da escrita, você vai dizer para os alunos, você precisa ter um narrador, você precisa inventar esse personagem. Esse personagem, ele tem características. Por quê? Então, nós temos que nos atentar às palavras que vamos usar. Você não precisa falar para os seus alunos de substantivos, adjetivos, advérbios, não precisa ter nomenclatura gramatical. Mas esse aluno tem que entender que certas palavras nomeiam as coisas do mundo. Então, uma menina, um lobo, não é uma menina qualquer. É uma menina que costumava usar um chapéu vermelho, um chapéu amarelo, um chapéu multicolorido. Esse chapéu precisa de um adjetivo, precisa de uma palavrinha que é o qualificador, que é o especificador, uma palavrinha que amplie o seu núcleo semântico. Então não é um chapéu qualquer, não é uma menina qualquer, era uma menina sorridente. Uma menina sorridente que gostava de usar chapéu. O seu chapéu era vermelho. Você vai aos poucos mostrando para esses alunos que são as palavras que vão construir essa história. Não é uma menina qualquer, é uma menina sorridente de chapéu vermelho. É uma menina sorridente de chapéuzinho amarelo. É uma menina sorridente de cabelos encaracolados. E aí, você precisa construir a ação. O que essa menina faz? Olha só, precisa de verbos. Essa menina dá bom dia para a mamãe no café da manhã e ouve a mamãe fazer um pedido. Filha, hoje é o aniversário da avó.
Leve essa cesta de café da manhã para ela. Atravesse a rua na faixa de pedestre. Não vá pelo caminho da escola sozinho. Vá pela calçada. Aí as crianças vão criar essa ação para essa personagem e vão, claro, colocar ali o antagonista. Então, o que que vai acontecer? Que conflito que vai surgir? Essa menina vai se perder? Essa menina vai encontrar um lobo mau ou não vai ser um lobo mau? Vocês podem criar com os alunos, mas vocês precisam mostrar essas palavrinhas. Outras palavrinhas importantes, por exemplo, são os organizadores temporais, os advérbios. Você também não vai falar em advérbio com os alunos, mas você vai dizer que essa história precisa ter uma cronologia temporal. Então, naquela manhã, a menina acordou sorridente e disse bom dia para a mamãe. Logo, a mamãe lhe disse: Filha, hoje é o aniversário da vovó. Que tal você levar essa cesta de café da manhã até a casa dela? Atravesse a avenida na faixa de pedestre. Pera, já caminhei um pouco mais. Já localizei temporalmente as ações da menina, já descrevi a menina sorridente, de chapeuzinho vermelho, e aí eu vou dar continuidade nessa história. Então, é muito importante trabalhar com essas crianças a estrutura da narrativa, os elementos da narrativa. Por quê? Porque todo gênero ele tem elementos estáveis e esses elementos vão se repetir em outras histórias, né, que são da narrativa. Então, toda narrativa tem esses elementos. E você também trabalhou as palavras com esses alunos. Você tem que repertoriar as crianças, não só em relação à temática, mas também em relação ao uso da língua. Você trabalhou, sem citar a nomenclatura, você falou dos verbos quando falou da ação, você falou dos adjetivos quando você falou das qualidades, das características dessa personagem. Você falou dos advérbios quando você organizou temporalmente, né? A organização temporal dessa história, porque a história tem que ter um começo, então tem que ter as ações que são encadeadas no tempo. Então você está repertoriando esse aluno. Depois da escrita, você pode optar por algumas questões. Se os alunos estiverem mais avançados, terceiro, quarto, até quinto ano, você pode fazer uma revisão entre pares. Um aluno pode ler o texto do outro, ou você mesmo pode estabelecer critérios para essa correção, para que esse aluno entenda que toda escrita tem uma primeira versão, tem uma revisão, tem uma edição, e aí chega-se ao produto final. E esse produto final não pode ser assim, o texto para o professor fazer a leitura e devolver corrigido. Tem que ser um texto para ser publicado, um texto para ter leitores. Tem um filósofo, Wilhelm Flusser, que ele fala que o texto encontra o seu destino, né? A sua função, quando ele encontra o seu leitor. Todo mundo que escreve, gente, quer ser lido. Ele quer ser ouvido. Então, ele vai escrever para quê? Para fazer uma roda de contação de histórias, e aí ele vai contar a própria história que ele escreveu, ou ele vai fazer essa leitura em roda. Ou você, então, pode criar, assim, uma forma. Ou você grava o seu aluno fazendo a leitura, faz um podcast. Ou você publica os textos dos seus alunos. Já pensou nisso? Em forma de livrinho. Dá para fazer isso no Canva. Usando o Canva, você digitaliza os textos. Você coloca, sobe no Ezine, no Issu. Fica até em formato de livro, sabe? Que você vai passando página por página. Ou você pode publicar os textos no mural, no Padlet. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando dessas ferramentas para vocês. Por hoje é isso. Não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima.